Fala aí, meus jovens, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Severo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu vim fazer um desabafo, mas foi mais por uma inspiração que eu tive depois do último vídeo que o Jorlan fez aí. O Jorlan, para mim, ele é um excelente, não só professor, mas um excelente preparador físico, onde infelizmente as pessoas taxam ele como um meme na internet, né? Ele é o famoso, ele fala que eu sou o famoso tiozão chato, né? E eu vou ser também igual a ele, o tiozão chato. Né? É o famoso tira as crianças da sala porque o assunto aqui vai ser um assunto de adulto, não vai ser um assunto para criança. O que eu quero dizer para vocês? Bom, primeiramente, eu sei que eu tô afastado do YouTube aí, já faz um tempinho, né, já faz um mês, mais ou menos, mas é porque tá havendo uns certos desafios na minha vida, principalmente questão financeira, até porque é uma responsabilidade minha que eu tô querendo estar organizando. E quando você tem a cabeça muito assim voada das coisas, você acaba fazendo umas dívidas que não precisava, mas a gente faz de tudo para estar se recuperando aos poucos. Esse foi um ponto principal, mas que vai ser resolvido. O segundo ponto é o seguinte: ah, depois dos acontecimentos que teve aí no meio do mundo fitness, no meio da maromba, eu vejo que a garotada dos 20, 23 anos aí pra frente não estão se importando com a vida. Isso me preocupa muito, sabia? Porque pela primeira vez eu posso dizer para vocês o que essa geração vive hoje, tá? Faz o livro de Nietzsche, A Tragédia Grega, ser um conto de criança. Sério mesmo. A tragédia grega que o Nietzsche escreveu, pesquisou e refletiu faz parecer um conto de ninar pelo que a gente está vivendo hoje na sociedade. Sério mesmo, gente, não é brincadeira isso aí. Por que eu quero dizer isso? Porque é uma geração que está se autodestruindo. Faz tudo por orgulho, menos consciência. Eu não posso estar acusando aqui o garoto ao qual partiu, chamado Gunley, e ganhar hype por causa disso. Não. Pelo contrário, gente. Eu tô com 31 anos de idade. Eu posso dizer, da idade que esse garoto viveu, eu vivi de uma outra forma. Eu tive um professor que me ensinou muito sobre a musculação e que me fez eu criar um projeto na época, em 2019, e que o resultado para mim foi um dos resultados mais surpreendentes que eu tive. E para você pode não ser, mas para mim foi um dos maiores resultados que eu tive. Eu vou pegar aqui meu celular e mostrar para vocês um projeto que eu fiz muito interessante, que até amigos meus ficam falando, pô, por que você não volta e tal? Não é bem assim que a banda toca, sabe, gente? É esse aqui, ó. Tá vendo esse cara aqui? Bom, esse cara sou eu, como diz o Roberto Carlos. Esse aqui é um projeto que eu fiz de 6 meses de preparação. Ah, você competiu, Severo? Não, não competi. Eu me preparei por 6 meses porque é uma história meio louca, mas é uma história que me emociona muito e eu tenho muito orgulho de contar pra vocês. O ano era 2019. Eu tava numa fase onde eu saí de um relacionamento que não deu certo. Eu tinha uma convivência muito péssima com os meus pais. Eu tinha um trabalho que eu não estava suportando ir comparecer. Eu queria sumir, gente. Sumir. Sem dar notícias. Nada, nada, literalmente nada. Eu sei que alguns parentes meus devem estar vendo esse vídeo aí e vai ficar um pouquinho meio chateado. Mas a minha vontade era de sumir em 2019. Esse projeto ele finalizou no mês de, se eu não me engano, foi no mês de outubro. Esse projeto aí. Por quê?
eu estava numa situação muito difícil. Eu estava tendo um começo de depressão, um começo muito complicado. E o que que é a depressão? Gente, a depressão ela é algo que ela vem de dentro, e algo que reprime dentro de você que você não quer conseguir soltar de alguma forma. Mas a depressão ela tem o seu ponto positivo. Por quê? Ao mesmo tempo que ela faz você se reprimir, ela vai querer que você tire isso de dentro para fora. E o que que acontece? Eu estava organizando, né, uns livros na prateleira quando estava morando com meus pais. De repente um livraço caiu bem assim, quase no meu pé. E eu já com raiva, porque eu estava organizando ali naquele momento, eu olhei para aquele livro, aí na hora quando eu olhei assim, eu agachei e peguei ele, que é esse aqui, ó. A Enciclopédia do Fisiculturismo do Arnold Schwarzenegger. Conseguem ver aí, né? Bom, essa Bíblia, que eu chamo, né, me ajudou muito. Depois que eu peguei o livro, se liga, eu encontrei mais 2 livros que eu tinha deixado para organizar. O primeiro deles, Anabolismo Total. Primeiro livro que eu comprei de musculação, livro mesmo, didático. E depois, Além do Anabolismo, do Valdemar Guimarães. Um grande professor, não só educador físico, mas é um grande coach, grande treinador. E naquele momento, o que que eu fiz? Eu simplesmente, gente, estava com a cabeça tão cheia, mas tão cheia naquele momento, que eu decidi respirar fundo, cruzar minha perna, sentar no chão e começar a folhear. A folhear, folhear, folhear. Aí eu comecei a pegar umas páginas, comecei a ler e tal. E daí eu acendeu uma coisa na minha cabeça. Que eu precisava, de alguma forma, fazer esse projeto acontecer. Falei, cara, será que tudo que eu fiz até agora foi em vão? Será que tudo que eu penso sobre a musculação é algo passageiro? Eu falei, vamos fazer um teste. Vou fazer um projeto de 6 meses de preparação. Foram 4 meses em off e do quinto para o sexto mês foram fazendo cut. Eu vou falar para vocês, eu não tinha muito recursos. Não tinha recursos. E torna a repetir que eu fiz o que estava no meu alcance. E o resultado foi esse que vocês viram. Detalhe, eu não hormonizei, eu não usei hormônios, nada. Aqui é um físico totalmente natural, como vocês podem ver aí, que me fez eu pensar como eu vejo o fisiculturismo. Como é que foi esse processo? Bom, a minha alimentação era uma alimentação muito básica, gente. O meu condicionamento físico permitiu que eu conseguisse observar essas coisas. Era arroz, feijão, couve e aquelas carnes ultraprocessadas que vêm em caixas, carne de hambúrguer para fazer lanche. Era isso, minha proteína. E aí, o que que acontece, gente? Às vezes eu fazia um meio que manipulado, eu não tinha balança para medir a quantidade de carboidrato que eu tinha que ingerir, de proteína e por aí vai. Eu levava 2 marmitas. Só que eu não comia nos horários adequados. Por exemplo, só fazia o meu horário de almoço e eu colocava a minha outra marmita como se fosse um pré-treino. Antes de quando eu fechava o meu expediente no meu trabalho e depois eu ia para academia. Certo? O meu pré-treino, para você ter uma ideia, era a BCA. Eu não tinha nem condição para comprar whey na época, porque era muito caro. O BCA até hoje eu defendo. Esse é um dos melhores aminoácidos que eu já utilizei para segurar o meu físico, principalmente na fase final que é o cut. Porque o cut você seca muito, você puxa muito. E aí, os primeiros meses foram os mais doloridos. Porque vinha muita coisa na minha mente, vinha lembranças, vinha coisas que eu não queria que viesse à tona no meu dia a dia, pensamentos assim muito negativos, ao ponto de ser tão negativos que eu não gosto nem de comentar. Eu tava com a mente muito a milhão, muito mesmo. Mas a musculação ela me ensinou a ter o que? Resiliência. Me ensinou a enfrentar os desafios mesmo com a mente totalmente desregulada, com a mente totalmente embaralhada e aos poucos
como se fosse olhar para um quarto todo sujo e você ter que tirar coisas para limpar ele, para deixar um quarto totalmente limpo e organizado para você se sentir confortável depois. Minha mente estava muito bagunçada. E quando você está em coma de depressão, você não começa a perceber. Você só percebe que existe uma pressão dentro de você ali que você quer soltar. E a musculação ela fez isso comigo durante esse processo da preparação. Ela fez eu soltar tudo aquilo que eu precisava soltar. Raiva, ódio. Só que aquilo, eu comecei a enxergar, ao invés de ódio, eu comecei a enxergar amor no processo. Mesmo que seja pouco, mas eu comecei a enxergar aquilo. Depois, quando chegou no quinto para o sexto mês, eu tinha que fazer o quê? Eu fazia 1 hora de cardio depois do treino. É 1 hora de esteira, 1 hora de escada, eu varia, né? Eu fazia a variação. Tudo para o meu físico conseguir corresponder àquilo. E o resultado final foi esse, que vocês viram agora há pouco, certo? E esse treinamento para mim me ensinou muita coisa, porque eu queria saber se eu era digno do esporte. E eu, por A mais B, aprendendo através dos livros, tá? A Enciclopédia de Fisiculturismo, o livro do Valdemar Guimarães, por mais que ele fale sobre a questão de hormônios, mas ali tem uma parte da dieta que ele fala, da suplementação, do treinamento, e assim por diante. Eu não pensei em um momento usar hormônio. Hoje, com 31 anos de idade e querendo dar continuidade nos protocolos de treino, tá? Não de hormônios, algo do tipo assim, trazer para essa nova geração o outro lado do esporte. Eu sei que eu sou só mais um aqui no meio desse imensa rede chamada YouTube. Mas eu sei que você que está me acompanhando agora e está vendo esse desabafo, é algo muito importante para você, que vai fazer valer a pena. Não tenha pressa do processo. O que mais me impressiona hoje é que as pessoas buscam informação na internet, mas de forma errada. Aí você me pergunta, qual que é o certo de se fazer? Cara, tem muitas formas. Tem revistas, tem livros didáticos, que podem te ajudar de todas as formas possíveis, mas que hoje as pessoas querem pegar na internet porque o fulano influenciador falou, fulano Beltrano falou. Eu tenho revistas da Super Treino que hoje você pega o treino daqui, cara, é o mesmo que o pessoal repassa na internet. Só que a diferença é que o que está na revista é verdadeiro. E por mais que seja algum tipo de algo nada a ver, mas é algo que pelo menos dá resultado. Não é igual esses caras que estão trazendo coisas aí e estão simplesmente gourmetizando o treino e não traz a verdadeira essência quando o Jorlan fala isso. O que é essência? É você ter amor no processo. É você ir buscar, conhecer. Lembra dessa frase? Conheça a ti mesmo? Quando você conhece a ti mesmo, você vai conhecer tudo em volta de você, gente. Eu acho incrível como as pessoas hoje, elas perdem tempo pegando informações de influenciadores que nem sabem o que estão fazendo. Vai ter um livro, vai ter um outro vídeo que eu vou fazer que vai ser bem interessante, que não vai ser dessa forma que eu estou colocando aqui, mas que vai ser interessante, tá? Muito interessante. E que vai envolver esse universo da musculação. Estilo canal Nova Gênesis, porque é um canal que eu admiro muito, mas que vai envolver nesse meio do esporte que eu estou querendo dizer para vocês. E hoje é o que eu vejo a geração, essa nova geração, eu vejo a molecada fazendo o quê? Saltar do avião sem paraquedas e achar que vai pousar igual o super-homem, porque acha que é de aço. Vivendo no limite. Eu não posso ficar aqui criticando uma pessoa que a qual não está mais presente entre nós. Mas que o problema disso tudo começou através do quê? De uma competição, né? É através de você tentar sustentar o seu argumento. Quem não sustenta o argumento acaba perdendo e não vai ser mais lembrado. É mais fácil você não participar e você continuar no seu ritmo do que você se desafiar para alguém que já estava mais preparado que você. Então por isso que eu falo, gente, busque informação. Vai numa livraria. O que tem de musculação aí para eu pesquisar? Qual é o nome desse livro aí de musculação? Ah, é do fulano de tal. Pesquisa, estuda, põe na prática. Agora vamos lá. Sobre o treinamento do Batman. O treinamento do Batman já está pronto.
tá? O protocolo já está pronto, só precisa executá-lo. Como eu falei, como eu tava um problema em questão financeira, ficou muito difícil de eu conseguir fazer esse vídeo. Mas muito em breve vai sair esse vídeo, tá, gente? Então não fiquem pensando que eu desisti, ai, que eu parei com o projeto, não. Tanto é que eu dobrei a aposta, em vez de ser durante 26 dias, né, ou 26 dias, vai ser mais 26 dias, ou seja, vai ser 2 meses que eu estarei fazendo, basicamente 2 meses que eu estarei fazendo esse treino do protocolo do Batman. E depois haverá outro treinamento, assim embasando outros projetos que eu terei encarregados, ok? E o que eu poderia passar de última mensagem? Gente, basicamente é isso. É isso que eu tenho que dizer para vocês. E outra coisa, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos, tenha paciência, para de ser apressado, porque a pior coisa é quando você apressa um processo e você trava esse processo na sua vida. E isso não vale só na musculação, é para a vida toda, desde a parte profissional, da parte de relacionamento, de amizade, e por aí vai, gente. Eu falo, essa questão de você achar que viver num limite da coisa, tá certo? Depende do objetivo da pessoa. Eu não tô aqui para julgar, mas a gente tem que ter ciência do que tá fazendo. O que hoje em dia o ser humano não tem é consciência mais. A consciência foi sugada do ser humano e jogada no lixo assim. Infelizmente essa é a verdade. Ninguém tem mais consciência. E por isso que eu tô aqui na internet para falar para vocês a verdade do que tá acontecendo. Esse é mais um desabafo que se encerra por aqui. Haverá um outro vídeo que eu irei falar para vocês sobre certas situações do que eu estava observando. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de avaliar, se possível comentar. Se inscreve aí no canal. Clique em joinha. Nos veremos muito em breve para iniciar o protocolo do Batman. E é isso. Um grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. E até o próximo vídeo que vai ter uma boa informação para vocês. Fui!